Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar a respeito do próximo grande passo nessa guerra dos streamings que eu acredito que a gente vai ver no ano de 2022 e saíram algumas notícias que ajudam a comprovar isso que eu vou falar pra vocês hoje. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 100 mil inscritos. Eu sei que eu não vou conseguir bater essa minha meta até o final de 2021, mas com certeza vocês podem me ajudar se inscrevendo, afinal é rápido, fácil e de graça. Então, em primeiro lugar, qual é o assunto que eu queria abordar aqui com vocês? Eu queria abordar, como vocês sabem, no ano de 2021 a gente viu a guerra dos streamings chegando, no ramo esportivo, chegando a essa nova etapa. A gente viu vários serviços brigando, ainda tá acontecendo a briga entre a Disney e entre a Warner, pelos direitos de transmissão de vários esportes diferentes, inclusive de campeonatos aí do campeonato britânico de futebol, da Premier League, que continua acontecendo a licitação, atrasou um pouquinho. Eu não trouxe vídeo aqui pra vocês também para não fazer muitos vídeos a respeito do mesmo assunto, mas agora eu acredito que em 2022 a gente vai ver essa batalha continuando, obviamente, nesse ramo esportivo, mas a gente vai ver também o ramo jornalístico entrando nessa área. Porque cada serviço de streaming tá tentando criar a sua própria experiência. Antigamente, quando eram somente filmes e séries, a gente não imaginava, conteúdos esportivos. Aí chegou Star Plus, HBO Max, aí outros serviços começaram a trazer conteúdo esportivo também. A Netflix até agora não entrou, de cabeça nessa jogada, mas a gente tá vendo que os outros serviços de streaming já entraram e agora eu acho que o jornalismo vai entrar de cabeça. Inclusive, teve uma reportagem da Variety muito interessante a respeito desse assunto. Eu ia trazer aqui para o canal em mais detalhes. Se vocês quiserem, eu até trago uma descrição um pouquinho melhor dessa reportagem muito interessante da Variety, mas eu queria mais trazer a pergunta aqui para vocês, Eu queria trazer algumas opções de como as notícias podem entrar dentro dos serviços de streaming. Eu queria saber realmente a opinião de vocês, porque eu particularmente tenho algumas opiniões distintas. Então a pergunta que eu queria fazer para vocês, antes mesmo de começar a falar a respeito da minha opinião, é como vocês acham que as notícias deveriam ser incluídas dentro de um serviço de streaming? Vocês acham que deveria ter um canal linear, mais ou menos como a gente tem na televisão por assinatura, um canal que ficasse passando notícias 24 horas, ou vocês gostariam que o conteúdo fosse sendo adicionado mais ou menos como um jornal nacional uma vez por dia, entra lá dentro da Netflix, entra em algum serviço, ou se você tem alguma outra ideia, digam aqui nos comentários. Eu particularmente não gosto tanto da ideia de um serviço de streaming trazendo notícia, pelo menos um serviço de streaming que também traz conteúdo de filmes e séries, como é o caso do Star Plus, HBO Max, Netflix, Amazon Prime. Eu preferiria que esses serviços de streaming não trouxessem notícias dentro da plataforma, porque eu acho que pode ficar muito confuso. Eu acho que a tela inicial pode confundir muito. Primeiro porque notícia geralmente é um conteúdo diário, geralmente são vários programas diferentes, Se eles forem duplicar, por exemplo, um canal de notícias, eles vão jogar muito conteúdo diariamente, então acho que isso pode poluir muito a tela inicial. Eu já fiz vídeos falando a respeito da tela inicial do Star Plus. Então acho que se os programas de notícia começarem a surgir nos serviços de streaming com muita frequência, isso pode afetar e bastante, o layout aí do serviço de streaming. Então esse, na minha opinião, seria o primeiro problema. E o segundo problema, pelo menos pra mim, é que notícias ficam datadas de forma muito rápida. Então se você tá deixando todo o catálogo dos noticiários dentro de um serviço de streaming, pode ficar muito complicado. Você pode assistir um episódio de uma semana atrás que fala a respeito de determinado assunto e pode ser que a realidade hoje já seja diferente, então você está assistindo uma notícia, entre aspas, que já está defasada, sendo que ela está disponível ali no catálogo. Então acho que notícia não é um conteúdo atemporal, que você consegue deixar lá no catálogo. Então acho que eles teriam que, no mínimo, fazer uma rotatividade, de repente deixar a notícia lá por 2 ou 3 dias. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu não vai mais conseguir assistir depois daquilo. E as notícias mais importantes, de repente a respeito da morte de alguém, a respeito de algum assunto que é atemporal, eles poderiam deixar lá dentro do catálogo. Mas eu acho que é meio complicado, eu não sei se é a forma ideal de fazer isso. E continuando, a questão que é a mais óbvia de todas é quanto ao preço, Sempre que alguma novidade é apresentada, obviamente as pessoas perguntam, bom, e o preço quanto vai ficar, O que vai ser feito com relação ao preço? Eu acho que o preço aumentaria sim, ou a qualidade seria muito ruim se eles não mexerem no preço. Então é mais um problema que eu vejo se eles forem aumentar o preço de uma determinada assinatura, seja do Star Plus, da HBO Max, se eles forem adicionar o conteúdo lá dentro, mexendo no preço. Eu não concordo, porque você acaba sendo obrigado a pagar por aquilo. Então acredito que a ideia seria, que o conteúdo jornalístico se transformasse em um serviço de streaming separado.
essa seria obviamente mais uma opção. A gente tem um serviço de streaming, por exemplo, a CNN não fazer parte de um serviço como uma HBO Max, ser um serviço de streaming independente. Eu sei que é isso que eles estão estudando, né, trazer para o mundo inteiro, o que eu acho que seria um ponto bem adequado. E continuando, né, eu acho que é bem óbvio que isso ia acontecer em algum momento. A gente viu sendo adicionado no Star Plus, eu não sei se vocês repararam, mas foi adicionado no catálogo do Star Plus a entrevista com o Alec Baldwin, que foi feita pela ABC News. Eles decidiram pegar aquela entrevista do Alec Baldwin, que obviamente aconteceu uma tragédia no set de filmagem lá do filme Rust, então eles decidiram fazer uma entrevista e trazer essa entrevista para dentro do Star Plus. Eu acho que lá nos Estados Unidos foi lançado pelo Hulu, mas aqui no Brasil chegou através do Star Plus, então você pode entrar lá, se não me engano é 1 hora de entrevista ou 40 minutos de entrevista, você pode assistir a entrevista do Alec Baldwin. Então, como eu disse, coisas pontuais, né, eles colocarem dentro de um serviço de streaming, eu acho um pouco mais ok. Obviamente existe toda a questão, né, moral envolvendo essa entrevista do Alec Baldwin, se eles deveriam ter feito a entrevista, se eles deveriam ter colocado nos serviços de streaming, mas quanto a isso eu acho que aí a questão já é muito diferente, né, a questão da moralidade de entrevistar pessoas depois de uma tragédia é uma discussão completamente diferente da discussão que eu tô trazendo aqui para vocês hoje. Eu acho que isso é interessante sim, obviamente, talvez não essa entrevista em particular, mas um evento muito grande aconteceu, um documentário ali que foi feito em volta de alguma guerra, em volta de alguma coisa que tá acontecendo, eu acho interessante que seja jogado dentro de uma plataforma como essa, porque, como eu disse, é uma questão um pouquinho mais atemporal, né? É uma coisa que não vai envelhecer tão rápido assim. Aí eu acho bem válido que seja jogado dentro de um serviço de streaming. O que eu não quero que aconteça é que os serviços de streaming acabem ficando muito poluídos, né, com muito conteúdo jornalístico, que eu sei que é um perigo de acontecer, porque conteúdo de jornalismo é realmente muito fácil de ser produzido, né? Tanto que eles têm que produzir muito conteúdo todo dia. A Globo mesmo, se a gente for pegar como exemplo, produz vários jornais diferentes todo dia. A gente tem canais 24 horas, então vocês imaginem todo o conteúdo de uma Globo News, de uma Band News, de uma Jovem Pan sendo jogado dentro de um serviço de streaming dia após dia. E para finalizar, né, a minha conclusão a respeito desse assunto, obviamente, como eu disse, eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Na minha opinião, eu sempre vi os serviços de streaming mais como uma locadora do que como um canal de televisão, do que como um concorrente da TV a cabo. Eu sei que eles estão se tornando cada vez mais a televisão a cabo, eu sei que cada vez mais conteúdos como Discovery, conteúdos de outros canais estão migrando para dentro dos serviços de streaming, mas eu particularmente sempre vi uma Netflix mais como uma Blockbuster do que como uma DirecTV. Então eu nunca fui numa Blockbuster, eu nunca fui numa locadora alugar um episódio de Jornal Nacional, por exemplo. Então eu particularmente crio uma separação natural entre os serviços de streaming e notícias. Eu já acho um pouco estranho assistir conteúdo esportivo, né, dentro de um serviço de streaming como é o caso de Star Plus, mas eu não sei se vocês concordam, né, com essa minha opinião. Eu penso assim desde o começo, né, eu vejo muito mais os serviços de streaming como uma locadora do que como canais de televisão que têm o seu conteúdo disponibilizado dentro de uma plataforma. Então eu não gostaria de ver notícias acontecendo, até porque notícias acabam politizando de forma quase que obrigatória uma plataforma, porque hoje em dia qualquer canal de notícia é puxado para mais um lado. Então se você jogar conteúdo lá dentro do Disney Plus, vai vir pessoas que não gostam falando isso, vai vir pessoas que apoiam falando aquilo, vai virar toda uma discussão no Twitter a respeito dos conteúdos que estão sendo lançados dentro de uma plataforma, e a mesma coisa vale para todas essas outras plataformas. É muito difícil você não politizar um noticiário, é muito difícil você não criar essa discussão, e eu acho que isso não é interessante para os serviços de streaming, nem em termos de marketing e nem em termos de visibilidade. Então eu particularmente não concordo. Se as plataformas de notícia realmente quiserem entrar na guerra dos streamings, na minha opinião a melhor saída seria cada uma delas criar o seu próprio serviço, por pior que isso pareça, né, obviamente, por pior que essa realidade possa parecer, mais serviços de streaming aparecendo, mas antigamente você tinha assinatura de cada jornal, muitas pessoas assinavam cada um dos jornais, você recebia na sua casa, muitas pessoas assinavam revistas, muitas pessoas assinavam isso, assinavam aquilo. Agora a gente pode estar retornando para isso. De repente uma CNN cria uma assinatura ali para ter o próprio serviço de streaming, aí outro canal cria outra assinatura que você paga ali $2, né? Aqui no Brasil R$9,90. Então eu acho que essa seria a realidade mais interessante. Eu sei que isso já está acontecendo, como eu disse, tem uma reportagem muito interessante entrando em detalhes a respeito do que cada uma dessas empresas está fazendo, mas eu não achei tão interessante entrar nesses detalhes aqui com vocês. Eu achei mais interessante criar essa discussão, né, para saber o que vocês acham a respeito desse assunto. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu!
e nos vemos em breve.